Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso programa de matemática básica do ensino médio. Rivelino, o que foi que já foi visto? Bem, na aula anterior nós vimos matrizes, né? A gente viu um bloco de exercícios sobre matrizes. Que bloco de exercícios foi esse? Eu prometi a vocês que ia trazer exercícios ligados a concurso. Então, eu peguei 11 questões de algumas organizadoras e nós trabalhamos só matrizes, só questões de matrizes, para você ter a noção de como esses exercícios se apresentam nos concursos públicos de uma maneira geral. Terminando matriz, a gente vai trabalhar o que agora? Bem, na aula de hoje a gente vai trabalhar determinantes. O que é que a gente vai ver? Nós vamos ver o conceito de determinante, tá certo? O que é o determinante, o que é que ele representa. Nós veremos também algumas aplicações, né? Qual a utilidade do determinante no nosso dia a dia e na matemática em si, tá certo? E depois a gente vai fazer algumas questões, tá? A gente vai ver questões associadas a determinantes de uma matriz 2x2, determinante de uma matriz 3x3, e vamos ver alguns procedimentos de como calcular o determinante de cada matriz dessa, tá certo? Então vamos aqui para a lousa dar início. Determinantes. Definição. O conceito de determinante está associado ao de matriz, embora seja completamente distinto. Então, o conceito de determinante está associado ao de matriz, embora seja completamente distinto. Enquanto matriz é um conjunto de elementos dispostos em linhas e colunas, né? A gente já tinha visto em aulas anteriores, né? É um conjunto de elementos dispostos em linhas e colunas. Determinante, isso é o conceito de matriz. Determinante é o quê? Determinante é o resultado de uma operação aritmética com todos os elementos de uma matriz, que obedece a uma determinada regra e só se aplica a matrizes quadradas. Ora, moçada, o que é o determinante? Determinante nada mais é do que algumas operações, é um número, o determinante vai ser um número, em que esse número está associado a uma matriz. Então, todo determinante está associado a uma matriz. Então, determinante é um número associado a uma matriz que é resultado de algumas operações aritméticas básicas. Multiplicação, adição, subtração, tá certo? Algumas operações básicas. E esse número sempre vai estar associado a uma matriz. Que tipo de matriz? Uma matriz quadrada. Não tem sentido falar em determinante se a matriz não for quadrada, tá certo? Então, determinante, um número associado a uma matriz quadrada, que é resultado de algumas operações aritméticas básicas. Joia? E, Velino, por que esse nome determinante? Bem, o primeiro matemático, se eu me recordo bem aqui, o primeiro matemático a trabalhar, assim, usando essa palavra determinante, foi Cauchy. Cauchy trabalhou na área de matrizes, ele praticamente criou as matrizes, e quando começou a trabalhar com sistemas lineares, ele achou essa ferramenta, esse número, essas operações aritméticas associadas a matrizes, que nos permitiam calcular as incógnitas num sistema linear. Aí ele deu o nome determinante. A gente vai já ver aqui um exemplo que talvez clareie mais isso aí para vocês. Tá certo? Vamos aqui dar continuidade. O prefixo det é colocado antes da matriz para indicar determinante. Ou, de forma mais compacta, os colchetes na matriz são substituídos por barras verticais para o mesmo efeito. Rivelino, o que é isso? Olha, imagine que você tenha uma matriz A qualquer. Vou colocar aqui uma matriz 2x2. Você tem aqui a matriz 1, 2, 3, 4. É uma matriz 2x2. Logo, ela é uma matriz quadrada, né? O número de linhas é igual ao número de colunas. E uma maneira de você representar o determinante dessa matriz é utilizando esse prefixozinho aqui, det. Ó. Você pode escrever det de A para simbolizar o determinante da matriz A, ou simplesmente você pode trocar os colchetes, ou esses parênteses que eu coloquei, por barras. Então, determinante de A, você pode usar o prefixo det, associado à letra maiúscula representando a matriz, ou simplesmente você coloca essas barras, que
que lembra módulo, mas não significa módulo, tá certo? Simplesmente 2 barras no lugar desses colchetes ou parênteses. 1, 2, 3, 4. Então, você pode representar determinante por este prefixo ou simplesmente por estas barras. Isso indica o determinante de A, isso aqui também indica o determinante da matriz A. Tá certo? Então, vamos para frente. Aplicações. Nos dias atuais, o uso de determinantes como um número associado a uma matriz quadrada mostra-se muito útil para caracterizar situações como saber se uma matriz é inversível, né? Então, é um conceito o conceito de determinante, ele pode ser utilizado para descobrir se uma matriz tem inversa ou não, se um sistema linear admite ou não solução. Então, imagine aí vários problemas no nosso dia a dia que recaem no sistema linear. A utilização de determinante pode me dizer se esse sistema admite ou não solução. Ele pode também ser usado para dizer se 3 pontos de um plano estão alinhados ou não. Já essa aplicação está voltada mais para a geometria analítica, né? Dado 3 pontos quaisquer, tem como você dizer se eles estão alinhados usando o conceito de determinante. E outra aplicação interessante é você saber calcular a área de um triângulo determinados por 3 pontos de um plano. Então, você imagine aí um plano em que você tem 3 pontos não alinhados, formando um triângulo, e através do determinante você é capaz de calcular a área desse triângulo. Então, essa é uma das grandes aplicações do determinante. É uma aplicação voltada para a geometria, né? Então, você imagine um terreno em que você tem aqui as coordenadas de um terreno e você conhece essas coordenadas. Então, você é capaz de dizer a área, dividir esse terreno em triângulos e calcular a área do terreno através do uso de determinantes. Então, são algumas aplicações importantes, né? Só aqui já tem uma, que é a matriz inversa, saber se a matriz é inversível ou não. Sistema linear, se ele admite ou não solução. A condição de alinhamento de 3 pontos e a área de um triângulo conhecendo as suas coordenadas. Então, são algumas aplicações importantes dos conceitos de determinante. Joia? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo, né? Dadas as matrizes, matriz A, B, C e D, matriz B, X e Y, matriz C, E, F, determine X e Y de modo que AB é igual a C. Rivelino, por que esse problema, se a gente está estudando determinante, você vem com problema de matriz? Bem, eu disse a vocês que o conceito de determinante, ele está associado ao conceito de matrizes, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Mas toda matriz tem um número associado a ela, chamado de determinante. E vamos ver por que esse determinante. Tá? Vou escrever essa equação. A vezes B igual a C. Então, se você escrever essa equação matricial, você tem aqui a matriz A, B, C, D, vezes A vezes B, que é a matriz B, X e Y. Isso aqui resultando na matriz C, que é F. Pronto. Você tem aqui uma equação matricial. Você tem uma matriz 2 por 2, que está sendo multiplicada por uma matriz 2 por 1, né? Ó. 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 1. Eu posso multiplicar porque os números de dentro são iguais e o resultado vai dar os números de fora. Vai dar uma matriz 2 por 1. Rivelino, se eu fizer essa multiplicação, o que é que eu vou encontrar? Bem, se você fizer essa multiplicação, vamos ver o que é que a gente vai encontrar. Como é que eu multiplico matriz? Primeira linha, primeira coluna. Depois, segunda linha, segunda coluna. Então, ó, AB vezes XY, né? Ó, a linha que tem AB, que contém AB, com a linha que contém XY. Então, primeira linha, primeira coluna. A vezes X, AX, mais B vezes Y, BY. Então, AX mais BY
Deixa eu apagar aqui, só para você entender depois melhor o que eu quero fazer. Pronto. Se eu multiplicar essa matriz aqui, ó, você vai encontrar uma matriz 2 por 1. Né, ó? Então, quais são os elementos desse produto? A vezes x mais B vezes y. Depois, C vezes x, D vezes y. Então, CX mais DY. Então, o primeiro elemento dessa matriz, AX mais BY. Segundo elemento, CX mais DY. Isso aqui é igual a E e a F. Ora, no primeiro membro você tem uma matriz 2 por 1. Duas linhas, uma coluna. No segundo membro você também tem uma matriz 2 por 1. Duas linhas, uma coluna. Segundo conceito de igualdade de matriz, para essas duas matrizes serem iguais, AX mais BY tem que ser igual a E. E CX mais DY tem que ser igual a F. Então vamos igualar, né? Vou igualar aqui. AX mais BY igual a E. AX mais BY igual a E. Depois, CX mais DY igual a F. CX mais DY igual a F. Então, AX mais BY igual a E, CX mais DY igual a F. Vamos só confirmar aqui, né? AX mais BY é, CX mais DY, F. E vendo o que foi que nós encontramos? Ora, a partir daquela equação matricial, você encontrou um sistema de equações com duas incógnitas, né? Ó, duas equações e duas incógnitas, tá certo? E agora, Rivelino? Bem, agora você tem como resolver esse sistema. Quantos métodos eu tenho? Bem, se você pegar aqui os métodos do primeiro grau, você vai ver que tem substituição, adição, comparação. Você tem várias maneiras de resolver esse sistema. Eu vou resolvê-lo por adição. Vou multiplicar essa primeira equação por D, tá certo? E vou multiplicar essa segunda equação por menos B. Pronto. Se eu multiplicar a primeira equação por D e a segunda por menos B, o que é que a gente vai encontrar? Vamos lá. Vou encontrar equações equivalentes, né? Ó, já que quando você multiplica o primeiro e o segundo membro pelo mesmo valor, você não muda a equação, você encontra uma nova equivalente, então ela vai ficar assim, ó. ADX mais BDY igual a ED. Embaixo vai ficar menos BCX menos BDY, né? Ó, menos BDY igual a menos BF. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora vamos usar o método da adição, né? Ó. Mais BDY com menos BDY, isso aqui vai embora. E agora? Bem, agora vamos somar, né? Ó. Quando eu somo o primeiro membro e o segundo, olha o que é que acontece. No primeiro membro vai ficar ADX menos BCX igual a ED menos BF. Olha, se você observar esse primeiro membro, você tem a incógnita x aqui no primeiro termo e x no segundo. Então, eu vou colocar a incógnita x em evidência, tá certo? Então, vai ficar AD menos BC vezes x. Ou seja, quando eu coloco esse x em evidência, dentro do parênteses fica AD menos BC. Igual a quem? Igual a ED menos BF.
Quando você olha para cá, ó, observe com carinho esse rapazinho aqui, ó, o coeficiente de x. Observem com carinho esse coeficiente de x. Esse produto AD menos BC, quando ele é jogado para o outro lado, ele determina o valor de x, porque você só precisa dividir esse membro, esse valor aqui, por esse. Agora, Rivelino, quem é esse rapazinho aqui, ó? AD menos BC? Ora, AD menos BC nada mais é do que o produto, ó, da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. AD menos BC. E quando você chega aqui do outro lado, ó, ED menos BF. ED menos BF. Quem é ED menos BF? ED menos BF nada mais é do que você retirar essa primeira coluna, trocar pela matriz resultado, ó, EF, e fazer a mesma coisa. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Como nós estamos resolvendo um sistema de maneira genérica, né? Cauchy, quando trabalhou com isso aqui, ele pensou o quê? Bem, isso aqui sempre vai acontecer em qualquer sistema de equações com duas incógnitas. Por quê? Porque já que eu estou trabalhando de maneira geral, eu não especifiquei nenhum número. Então, esse rapazinho aqui e esse, eles determinam o valor de x. Como eles determinam o valor de x, esse número que está associado àquela matriz que nós vimos, ele vai ser chamado de determinante. Ele é determinante por quê? Porque ele determina o valor das incógnitas. Então, provavelmente deve ter sido esse o pensamento de Cauchy, tá certo? É isso que eu estou imaginando, tá? Mas deve ser mais ou menos por aí o nome determinante. Você viu que dá bem certinho, ó. AD menos BC e depois ED menos FB. Tá certo? São os dois valores que vão aparecer aqui. Moçada, essa foi a introdução ao determinante, né? A gente terminou calculando o valor de uma incógnita x no sistema 2×2. Quando nós voltarmos na próxima aula, a gente vai calcular a incógnita y e vai ver que o sistema é o mesmo, a maneira é o mesmo, e aquele número que a gente chamou de determinante também aparece, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta. Um forte abraço, valeu!